Ela pensou que tinha feito a escolha certa. Trocou um amor sincero por uma vida de luxo. Achou que segurança financeira valia mais do que sentimentos verdadeiros. Mas o tempo passou e a conta chegou. A vida cobra, o destino ensina, e a dor de um arrependimento pode ser insuportável. Agora, ela se vê sozinha, presa a um silêncio que grita, sufocada por lembranças que não se apagam. O que parecia ser um conto de fadas virou um pesadelo do qual ela não pode acordar. E o pior, não há como voltar atrás. Mas será mesmo? O dinheiro comprou roupas caras, viagens inesquecíveis e uma casa de sonhos, mas nunca conseguiu preencher o vazio que crescia dentro dela. No começo, ela se distraía com festas e presentes, acreditando que o tempo apagaria a saudade. Mas a saudade não some, ela se instala. E quanto mais ela tentava ignorá-la, mais forte se tornava. As noites antes cheias de promessas, agora são longas e frias. A cama enorme, que um dia simbolizou status, hoje só evidencia o espaço vazio ao seu lado. E aquele olhar apaixonado que um dia a fez sentir especial, desapareceu. Ele tentou, ele amou, ele esperou, mas ela fez sua escolha. E quando ele finalmente aceitou que não havia mais nada a ser feito, seguiu em frente. Encontrou alguém que o valorizasse, que não o trocasse pelo brilho passageiro do dinheiro. E enquanto ela achava que poderia voltar quando quisesse, percebeu tarde demais que portas fechadas nem sempre se reabrem. O amor que ela deixou para trás renasceu em outro coração. E agora ela assiste de longe, sentindo na pele o que significa perder algo que nunca deveria ter sido descartado. O milionário a quem entregou sua vida nunca foi capaz de dar o que ela realmente precisava. O brilho nos olhos se apagou rápido. O que antes era empolgação virou rotina. Os presentes perderam a graça. Os sorrisos se tornaram obrigatórios. O amor nunca existiu. Ela percebeu, mas tentou se convencer do contrário. Afinal, admitir o erro significava encarar a verdade que ela não queria ver. Mas a verdade é impiedosa. Ela se impõe, machuca e destrói ilusões. E quando finalmente aceitou, já era tarde demais. A solidão chegou como um castigo silencioso. Os dias passaram a ser longos demais, as noites intermináveis. O telefone, que antes tocava sem parar, agora permanece mudo. Os amigos do luxo sumiram. Os convites para festas pararam de chegar. E quando ela precisou de alguém, não havia ninguém. Nem amor, nem companheirismo, nem amizade verdadeira. Apenas um grande vazio e uma pergunta que ecoava sem resposta. E se eu tivesse escolhido diferente? Ela pensou que poderia voltar atrás. Pensou que bastaria um pedido de desculpas, um reencontro inesperado, uma segunda chance. Mas a vida não funciona assim. O que se perde nem sempre pode ser recuperado. Ele já não pertencia a ela. O amor que um dia foi só deles, agora era de outra pessoa. E isso doía mais do que qualquer arrependimento. Saber que poderia ter sido feliz, que jogou fora algo valioso, que nunca mais teria o que realmente importava. Ela passou anos tentando preencher o vazio. Tentou novos amores, buscou distrações, se reinventou. Mas nenhum abraço era como o dele. Nenhuma voz trazia o mesmo conforto. Nenhum olhar a fazia se sentir tão viva quanto aquele que ela desprezou. E agora? Agora restava apenas aceitar. Aceitar que algumas escolhas não têm volta. Aceitar que nem sempre o luxo compensa a falta de amor. Aceitar que, às vezes, o que parecia ser um erro era, na verdade, a maior bênção que ela já teve. O arrependimento se tornou um fardo pesado. Ela olha para trás e vê claramente o que antes ignorava. O brilho passageiro do dinheiro nunca substitui o calor de um amor verdadeiro. Mas perceber isso tarde demais é a pior punição que o destino pode impor. Agora, ela vê sua antiga felicidade nos braços de outra. Sente o gosto amargo da saudade, do tempo perdido, das palavras que nunca disse. Mas o tempo não espera. O tempo não perdoa. E quando a gente abre os olhos, às vezes já é tarde. Declare: eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida.
Ela se pergunta todos os dias: e se eu tivesse escolhido diferente? Mas as respostas nunca chegam, porque não há mais o que fazer. O passado não pode ser reescrito. Só resta seguir em frente. Mas seguir para onde? Para um futuro onde o amor verdadeiro já não a espera? Para uma vida onde a felicidade que um dia teve se tornou apenas uma lembrança cruel? O peso de suas decisões se tornou sua maior prisão. O destino lhe deu uma lição dura, mas ela pagou caro para aprendê-la. E agora ela entende. Mas de que adianta entender quando já se perdeu tudo? Quando tudo que resta é uma vida sem cor, sem amor, sem aquele olhar que a fazia sentir que era a mulher mais especial do mundo. Ela acorda todos os dias e encara o vazio. O silêncio da casa enorme ecoa sua solidão. Ela pensava que teria tempo, que poderia voltar quando quisesse, mas a vida não espera, o tempo não perdoa, e algumas portas, quando se fecham, nunca mais se abrem. O que dói mais? Saber que teve tudo e jogou fora? Ou perceber que agora é tarde demais? Ela já tentou de tudo para esquecer, mas esquecer o que é verdadeiro nunca é possível. A memória castiga, as lembranças invadem sem permissão e a saudade se transforma em uma dor que sufoca. O riso fácil dele, as mãos que a seguravam com firmeza, o amor nos olhos, tudo isso agora pertence a outra mulher. Ela se pergunta: e se tivesse valorizado? Se tivesse escolhido o amor em vez do dinheiro? Se não tivesse sido tão cega? Mas essas perguntas não trazem respostas, só tornam o fardo ainda mais pesado. A vida não permite ensaios e escolhas erradas custam caro. Não existe volta, não existe segunda chance para quem não soube aproveitar a primeira. E essa realidade é cruel, mas o pior ainda estava por vir, porque o destino não se contenta em apenas ensinar. Ele faz questão de mostrar, de esfregar na cara, de deixar claro o que foi perdido. E foi assim que um dia o acaso lhe pregou uma peça dolorosa, um encontro inesperado, um choque de realidade que a fez desmoronar por dentro. Ele estava lá, na mesma cidade, caminhando de mãos dadas com outra mulher, e ela era apenas uma sombra do passado, esquecida, apagada, irrelevante. Ela quis correr, gritar, pedir perdão, mas sabia que nada mudaria. O tempo passou, ele seguiu, e a vida não lhe daria um recomeço. Sentiu-se esmagada pela certeza de que nunca mais sentiria aquele abraço, nunca mais teria aquele amor. E naquele momento percebeu que não havia castigo maior do que assistir de longe à felicidade que um dia foi sua. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O arrependimento se tornou seu único companheiro. Ele estava lá em cada noite de insônia, em cada festa vazia, em cada olhar perdido no espelho. O rosto bonito já não escondia as marcas do sofrimento. O dinheiro nunca poderia apagar a dor do que foi perdido. A segurança financeira nunca trouxe a paz que ela esperava. E agora ela era prisioneira de suas próprias escolhas. A dor de ver alguém ocupando o lugar que um dia foi seu a consumia por dentro. E pensar que tudo poderia ter sido diferente a atormentava. Mas a vida não dá segundas chances a quem não soube valorizar a primeira. O tempo passou e levou tudo com ele. E ela, que um dia achou que poderia ter tudo, agora não tem nada além do peso do arrependimento. Ela tenta seguir, mas para onde? O passado a chama, o presente a condena, e o futuro é apenas um espaço vazio onde a felicidade não existe mais. O que antes era um castelo de sonhos virou ruínas. E nessas ruínas, ela se perdeu. A mulher que escolheu o dinheiro em vez do amor agora é apenas uma sombra do que poderia ter sido. E o destino que nunca perdoa a fez pagar cada erro, cada escolha errada, cada segundo que ela achou que poderia recuperar depois. Mas não há depois para quem desperdiçou o agora. Não há volta para quem não soube dar valor quando tinha tudo. E essa é a lição mais dura que a vida pode ensinar. Mas o pior ainda estava por vir. Ela achava que já tinha sofrido o bastante,
que o arrependimento era seu maior castigo. Mas a vida sempre tem uma forma cruel de mostrar que o pior ainda está por vir. Porque quando pensamos que já perdemos tudo, o destino encontra uma maneira de arrancar o pouco que nos resta. E para ela, a dor estava apenas começando. Os dias passaram, mas o vazio só aumentava. Ela tentava se enganar, se ocupar, evitar pensar no passado. Mas o passado não pode ser ignorado. Ele nos persegue, nos assombra, nos joga na cara tudo aquilo que não valorizamos. E a cada manhã, ao abrir os olhos, ela sentia o peso de saber que nunca mais voltaria a ser feliz da mesma forma. Mas então veio o golpe final. Uma notícia inesperada. Um casamento. O casamento dele. Aquele homem que um dia foi seu. Aquele que a amava com todo o coração. Ele agora pertencia a outra. E essa outra estava prestes a subir ao altar, vestida de branco, pronta para receber o amor que um dia foi destinado a ela. O choque foi como uma faca atravessando seu peito. A dor foi física, intensa, avassaladora. Ela sentiu as pernas falharem, o estômago revirar. Tentou respirar, mas o ar não vinha. Era real, era definitivo. O último fio de esperança que ela ainda segurava se rompeu. Não havia mais volta. Nunca mais. Ela se trancou no quarto, olhando fixamente para aquela notícia como se pudesse apagá-la com o olhar. Mas a realidade estava lá, crua, implacável. Ele estava feliz. Ele tinha superado. Ele tinha encontrado alguém que soube dar o valor que ela nunca deu. E isso a destruía, porque não havia ninguém para culpar além dela mesma. Os dias seguintes foram uma tortura. A imagem da cerimônia invadiu seus pensamentos. Sua mente girava sem controle. Ela via a felicidade nos olhos dele, sentia a emoção daquele momento, ouvia os aplausos, os votos, o beijo que selava um futuro que nunca mais a incluiria. E cada detalhe queimava por dentro, como brasas vivas sobre sua alma já castigada. Ela tentou evitar, tentou se distrair, tentou fingir que não se importava, mas o coração não mente. E no dia do casamento, quando ela viu as fotos, foi como se seu mundo desmoronasse de uma vez por todas. Lá estava ele, lindo, radiante, com um olhar apaixonado que antes pertencia a ela, mas agora era para outra mulher. E então veio a pior sensação que um ser humano pode sentir, a de ser substituída, a de perceber que alguém preencheu o lugar que um dia foi seu, que as promessas de amor que ela desperdiçou agora pertenciam a outra, e que essa outra jamais cometeria o mesmo erro, porque ela sabia o que tinha em mãos. O casamento passou, mas a dor não. Pelo contrário, ficou mais forte, mais cruel, mais difícil de suportar, porque agora ela não apenas sabia o que perdeu, mas via todos os dias como era possível ser feliz com o que um dia foi dela. O tempo que deveria curá-la só fazia aumentar seu sofrimento, e a cada novo dia, a saudade era um pouco mais insuportável. Ela se perguntava se ele ainda pensava nela, se em algum momento sentia sua falta, mas no fundo já sabia a resposta. Ele estava feliz. Ele estava onde deveria estar. Ele tinha encontrado o que sempre quis. Alguém que o amava de verdade. Alguém que nunca o trocaria. Alguém que jamais cometeria o erro de deixá-lo ir. Declare: eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Mas o destino ainda tinha mais lições para ensinar. Porque o tempo não apenas leva, ele também mostra. E um dia, sem aviso, ela se viu diante do espelho e percebeu algo que nunca tinha notado antes: as marcas do tempo. Os anos passaram e agora tudo o que restava eram lembranças e arrependimentos. A beleza que um dia atraiu olhares já não era a mesma. O brilho nos olhos estava apagado. O sorriso, antes cheio de vida, agora era apenas uma sombra do que já foi. E então veio o medo da solidão definitiva, o medo de envelhecer sozinha, o medo de nunca mais sentir aquele amor verdadeiro. Ela olhou ao redor. A casa enorme, vazia, as roupas caras, sem valor, o dinheiro na conta, inútil.
porque nada disso preenchia o buraco dentro dela. Nenhum luxo substituía o abraço que nunca mais teria. Nenhuma viagem compensava as noites em claro, sentindo a dor de uma vida sem amor. Ela queria voltar no tempo, queria gritar para aquela mulher que foi um dia, avisá-la, alertá-la. Valorize antes que seja tarde. Não troque amor por ilusão. Não pense que pode voltar quando quiser. Mas já não havia como mudar nada. O passado estava escrito e o futuro era um abismo que a esperava. A solidão se tornou sua única companhia. Ela observava casais na rua e sentia um aperto no peito. Viajou para os lugares mais lindos do mundo, mas nunca conseguiu fugir do vazio. Tentou encontrar um novo amor, mas ninguém conseguia preencher o espaço que ele deixou, porque amor de verdade só acontece uma vez. E ela o perdeu. Então veio a pergunta que nunca a deixava em paz. Será que ele ainda me perdoaria? Será que ainda há uma chance? Mas a resposta estava na aliança que ele carregava no dedo, no sorriso que não era mais para ela, na vida que ele construiu sem olhar para trás. E então ela entendeu. A pior dor não é a perda. É saber que você mesma causou sua própria ruína. É saber que teve tudo e jogou fora. É entender que algumas escolhas não têm volta. Que algumas portas, quando se fecham, não se abrem nunca mais. Que algumas lições são aprendidas tarde demais. E então restava apenas uma última pergunta. O que fazer quando tudo que você mais queria agora pertence a outra pessoa? Quando a felicidade que poderia ser sua agora é apenas uma lembrança? Quando a única coisa que resta é o arrependimento? Mas a resposta, essa, ela jamais encontrou. E foi assim que ela percebeu o peso da eternidade de um erro. Não era apenas perder um amor. Não era apenas estar sozinha. Era saber que nunca mais teria outra chance de ser verdadeiramente feliz. Porque o amor de verdade não bate na mesma porta duas vezes. Quando você o joga fora, ele encontra outro lar. E foi exatamente isso que aconteceu. A vida seguiu, mas não para ela. O tempo passou, mas não levou sua dor. Cada novo dia era apenas uma repetição da mesma tortura. Lembrar de tudo que perdeu, sentir a falta dele em cada pequeno detalhe, viver presa em uma saudade que nunca a deixava respirar. O amor que ela jogou fora floresceu nos braços de outra. E ela ficou para trás, esquecida, irrelevante, presa em um tempo que não voltaria mais. E a pior parte, não havia ninguém para culpar. Não podia reclamar da vida, não podia acusar ninguém, não podia gritar contra a injustiça do destino. Tudo aquilo foi obra dela mesma. Ela escolheu o caminho errado. Ela jogou fora a única coisa que realmente importava. E agora tinha que viver todos os dias com essa certeza. Quantas noites ela passou olhando para o teto, desejando que o tempo voltasse? Quantas vezes se pegou relembrando os momentos que nunca mais se repetiriam? O jeito como ele a olhava, o som da sua risada, o calor do seu abraço. Tudo isso agora pertencia a outra. E ela não podia fazer nada além de assistir, impotente, enquanto ele vivia uma felicidade que deveria ser dela. Mas se engana quem pensa que a dor tem limite, porque quando achamos que já sofremos tudo, a vida mostra que ainda pode doer mais. O destino não perdoa, o tempo não cura o que nunca deveria ter sido ferido. E então veio o pior, a notícia que a esmagou de vez. Ele não apenas estava casado, ele estava construindo uma família, uma vida nova, um futuro que por direito deveria ter sido dela. Ela sentiu o chão desaparecer, o coração acelerou, as mãos tremiam, o ar faltava, a dor foi insuportável. Ele não apenas seguiu em frente, ele recomeçou. Ele não apenas encontrou outra, ele formou uma nova história, e essa história nunca mais teria espaço para ela, nunca mais. E então o medo se instalou, um medo profundo, sufocante, desesperador, o medo de nunca mais ser amada, o medo de nunca mais encontrar alguém que a olhasse da mesma forma, o medo de envelhecer sozinha, de olhar para trás e ver uma vida vazia, sem sentido, sem amor, o medo de ter perdido a única coisa que realmente importava. Ela tentou encontrar um novo amor, mas nenhum abraço trazia o mesmo conforto, nenhuma
Nenhuma voz a fazia sentir o que sentia antes. Nenhum olhar carregava a profundidade daquele que um dia foi só dela. E então veio a certeza cruel: não existiria outro igual. O que ela perdeu era único, era insubstituível, e ela jamais o teria de volta. O tempo passou, os anos pesaram, a juventude se esvaiu. O espelho agora refletia alguém que já não reconhecia. E a vida seguiu sem piedade. Ele estava feliz. Ele tinha sua família. Ele construiu tudo que ela poderia ter tido, mas desperdiçou. E o destino, que nunca perdoa, fez questão de lembrá-la disso todos os dias. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Ela tentou fugir, tentou apagar as lembranças, tentou recomeçar. Mas como recomeçar quando a única coisa que ela queria era algo que nunca mais poderia ter? Como seguir em frente quando o que ficou para trás era tudo que realmente importava? Ela tentou preencher o vazio com coisas materiais, mas a solidão não pode ser comprada. O arrependimento não pode ser apagado. E a cada novo dia, a mesma pergunta ecoava em sua mente: e se eu tivesse escolhido diferente? Mas essa pergunta não tinha resposta. Porque escolhas erradas cobram um preço alto, e algumas escolhas não permitem segundas chances. E então veio a pior constatação de todas. O tempo estava se esgotando. O futuro que antes parecia infinito, agora se resumia a lembranças e arrependimentos. O relógio não parava, e cada novo dia a aproximava de um fim solitário. O que antes era medo agora era certeza. Ela terminaria seus dias sem aquele amor. Ela queria gritar, queria voltar no tempo, queria implorar por uma segunda chance. Mas o tempo não tem misericórdia. O tempo não perdoa quem desperdiça o que realmente importa. E o destino? O destino apenas observa enquanto ela paga, dia após dia, o preço da sua escolha errada. E então restava apenas uma última verdade para aceitar: algumas dores nunca passam. Algumas perdas nunca são superadas. E algumas escolhas carregamos para sempre. Mas o pior ainda estava por vir. Os dias seguiam, mas para ela era como se o tempo tivesse parado. Cada manhã era um lembrete cruel do que nunca mais voltaria. Cada noite era uma tortura sem fim. O que ela tinha agora? Silêncio, solidão, arrependimento e um medo que crescia a cada instante. Medo de nunca mais amar, medo de nunca mais ser amada, medo de que o resto de sua vida fosse apenas uma repetição da dor que sentia agora. Ela pensava que poderia seguir em frente, que talvez um dia a vida lhe desse outra chance, mas a verdade era ainda mais cruel. Algumas chances vêm apenas uma vez. E quando você as desperdiça, elas nunca mais voltam. O tempo não se compadece de quem não soube valorizar o que tinha. O destino não dá novas oportunidades para quem jogou fora a felicidade. E então ela começou a se perguntar: e se o amor verdadeiro só acontece uma vez? E se algumas pessoas nunca encontram um novo amor? E se o resto de sua vida fosse apenas uma longa estrada de arrependimento? A resposta era sufocante. E quanto mais pensava, mais o desespero tomava conta. Ela tentou preencher o vazio de todas as formas: compras, viagens, distrações, mas nada preenchia o que faltava dentro dela. Porque quando o que falta é amor, não há nada neste mundo que possa substituir. Nenhum luxo, nenhum presente, nenhuma companhia superficial poderia apagar a ausência dele. E então veio a pergunta que ela evitava a todo custo: e se eu nunca tivesse trocado ele por dinheiro? Essa pergunta a atormentava, porque a resposta era dolorosa demais. A resposta era que ela teria sido feliz, que ela teria acordado ao lado dele todas as manhãs, que ela teria construído uma vida de verdade, que agora teria uma família, um lar cheio de amor, um futuro repleto de carinho e cumplicidade. Mas ela fez a escolha errada, e escolhas erradas cobram um preço alto. O preço dela? Viver sabendo que poderia ter sido feliz, mas nunca mais seria.
E o medo crescia. O medo de envelhecer sozinha. O medo de que ninguém mais quisesse estar ao seu lado. O medo de que o tempo passasse e, um dia, ela se visse completamente esquecida, sem amor, sem família, sem ninguém para segurar sua mão quando o fim chegasse. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Ela começou a perceber o que nunca quis enxergar. O dinheiro nunca traria paz. O luxo nunca substituiria o amor. E tudo que ela achou que era importante, agora não tinha valor algum. Do que adiantava uma casa enorme, se o silêncio era insuportável? Do que adiantavam roupas caras, se não havia ninguém para elogiá-las? Do que adiantava viajar para os lugares mais lindos do mundo, se o coração estava em ruínas? E então veio o golpe final. A notícia que fez seu mundo desabar de vez. Ele seria pai. Ele teria uma filha. E essa filha cresceria nos braços de outra mulher. Chamaria outra de mãe. Construiria memórias, histórias, uma vida inteira sem ela. Ela sentiu uma dor que nunca havia sentido antes. Um vazio tão profundo que parecia que seu peito iria explodir. Lágrimas desceram sem controle. A respiração ficou pesada. O coração disparou. A verdade era implacável. Ela não apenas perdeu um amor, perdeu tudo que poderia ter sido. E o medo se transformou em terror, porque agora não era só a solidão que a assombrava, era a certeza de que sua vida nunca mais teria sentido. Ela poderia viver mais 20, 30 anos, mas o que faria com esse tempo? O que a esperava? Apenas mais dias vazios, mais noites intermináveis, mais saudades sem fim. Ela começou a entender algo que nunca havia percebido antes. A maior prisão do mundo não tem grades. É a prisão da própria consciência, do arrependimento, da certeza de que o que foi perdido nunca mais voltará. Ela tentou fugir desse pensamento, tentou se convencer de que ainda tinha tempo, que poderia encontrar um novo amor. Mas a voz dentro dela era implacável. Algumas pessoas só têm um grande amor na vida, e o seu você perdeu. Deixe, eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Os anos passaram, a juventude se foi. O olhar brilhante deu lugar a um olhar cansado. Os dias de festas e luxo se tornaram dias de silêncio e lembranças. E então ela percebeu algo ainda pior do que estar sozinha, estar esquecida. Ele seguiu em frente, criou sua família, teve sua filha, viajou, viveu, amou. Enquanto isso, ela ficou no mesmo lugar, presa no passado, refém do arrependimento. O tempo foi impiedoso. As pessoas ao seu redor mudaram, seguiram suas próprias vidas. E um dia ela percebeu que não havia mais ninguém para ligar, ninguém que realmente se importasse, ninguém que olhasse para ela com amor verdadeiro. E então veio o golpe final. O destino mostrou que sempre há algo pior. A notícia chegou de forma fria, cruel, como um soco no estômago. Ele havia partido. Ela sentiu o mundo girar, o chão desaparecer, o peito apertar de uma forma que nunca havia sentido antes. Ele se foi, para sempre. Nunca mais ouviria sua voz, nunca mais veria seu sorriso, nunca mais teria nem a esperança de uma última conversa, uma última chance. O desespero tomou conta, o medo atingiu seu ápice, porque agora era definitivo. Agora não havia nem a ilusão de que um dia poderia consertar as coisas. E então, a verdade mais cruel de todas ficou clara. Não há dor maior do que saber que você perdeu a única pessoa que realmente te amou, que não há volta, que não há mais nada a ser feito. O arrependimento a consumiu de vez. Ela tentou chorar, mas as lágrimas não saíam mais. Tentou respirar, mas o ar não vinha. Tentou encontrar um motivo para seguir, mas não havia mais nenhum. E então veio o vazio absoluto. A vida seguiu, mas para ela já não havia mais nada. Ela apenas existia, apenas contava os dias, apenas esperava. O que? Nem ela sabia. Mas no fundo, ela sabia a verdade. Algumas escolhas custam uma vida inteira, e algumas dores nunca passam.
E o pior de tudo, era tarde demais. O tempo passou, mas dentro dela nada mudou. O mundo girava, as pessoas seguiam suas vidas, mas ela estava parada no mesmo lugar, presa, amarrada a um passado que nunca voltaria, condenada a reviver cada erro, cada escolha errada, cada momento que poderia ter sido diferente. A dor não diminuía, o vazio não se preenchia. O silêncio era seu único companheiro. Ela se olhava no espelho e não se reconhecia mais. O brilho dos olhos desapareceu. O sorriso se tornou um gesto esquecido. As mãos tremiam, não de frio, mas de um desespero que nunca ia embora. A cada dia, a certeza crescia. Ela não tinha mais nada, nenhum amor, nenhuma esperança, nenhuma razão para continuar. O que era mais assustador? O tempo, porque o tempo não para. O tempo não tem piedade. Ele continua, sem se importar com quem está quebrado. Ele arrasta tudo consigo, leva a juventude, as chances, a esperança. O tempo a olhava nos olhos todos os dias e dizia, você perdeu. E ela sabia que perdeu. Não apenas um amor, mas a vida que poderia ter tido. Perdeu as manhãs de café compartilhado, as viagens cheias de cumplicidade, as noites em que dormir de conchinha fazia o mundo inteiro parecer seguro. Perdeu a chance de segurar a mão de quem a amava no último suspiro. E isso era um peso que ninguém deveria carregar. Mas a pior parte ainda estava por vir, porque o tempo, além de roubar tudo, também mostra verdades que antes eram invisíveis. E agora ela via com clareza. Via que nunca mais seria prioridade para ninguém, que ninguém mais se importaria em perguntar se ela chegou bem, se comeu, se dormiu, que o futuro seria apenas um longo corredor escuro, cheio de ecos do passado. E o medo a consumia, porque agora não era mais só arrependimento, era a certeza da solidão, a certeza de que ninguém viria salvá-la, a certeza de que, quando seu último dia chegasse, não haveria mãos segurando as suas, não haveria lágrimas sinceras, não haveria alguém dizendo, eu nunca te esquecerei. Escreva, Deus é fiel. Se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Ela tentou buscar conforto, tentou se apegar a qualquer coisa que a fizesse sentir menos sozinha, mas não havia mais nada. Os amigos sumiram com o tempo. A família, distante, ocupada demais com suas próprias vidas. O dinheiro agora não passava de números frios em uma tela, incapazes de aquecer seu coração. E então veio a pior sensação de todas, o vazio. O vazio absoluto, aquele que não se preenche com nada, aquele que ecoa dentro do peito como um buraco sem fim. O tipo de vazio que consome por dentro, que corrói, que destrói pouco a pouco, sem piedade. Ela começou a perceber algo que evitou por muito tempo. O que dói não é o que aconteceu. O que dói é o que nunca mais vai acontecer. Não haverá mais risadas espontâneas. Não haverá mais surpresas boas. Não haverá mais alguém para dividir os pequenos momentos da vida. E então a ficha caiu. O futuro não existia mais. Apenas um longo caminho de dias cinzentos, de noites vazias, de pensamentos sufocantes. E o pior, nada poderia mudar isso. Nada poderia reverter o tempo. Ela queria gritar, queria implorar para que a vida lhe desse uma segunda chance. Queria de alguma forma consertar o que destruiu, mas era tarde demais. E não há nada mais assustador do que perceber que algumas portas nunca mais se abrem. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Os anos passaram, e com eles as últimas fagulhas de esperança. Não havia mais sonhos, não havia mais planos, apenas lembranças. E essas lembranças eram cruéis, porque ao invés de trazer conforto, elas apenas serviam para lembrá-la do que nunca mais teria. O dia mais temido finalmente chegou. O dia em que ela se deu conta de que não fazia mais diferença, que ninguém mais pensava nela, que ninguém mais esperava por uma mensagem sua, que se ela sumisse, o mundo seguiria exatamente igual. E então, ela finalmente entendeu a maior verdade da vida. O que realmente importa não é o que você tem, não é o dinheiro, não é o status, não são os bens materiais. O que realmente importa é quem está ao seu lado.
E ela perdeu isso. Perdeu para sempre. E o pior, agora era tarde demais para mudar qualquer coisa. O tempo não volta. As escolhas erradas não podem ser desfeitas. E algumas dores são eternas. Ela sabia disso agora. Sabia porque sentia na pele, todos os dias, o peso de um erro que não podia ser corrigido. O amor verdadeiro não espera. Ele não fica parado, aguardando quem um dia o desprezou. Ele segue em frente, encontra abrigo em outro coração, floresce em outros braços. E quem o perdeu? Quem não soube valorizá-lo? Resta apenas assistir de longe, enquanto tudo que poderia ter sido se torna apenas uma lembrança amarga. Ela tentou fugir da realidade, tentou se enganar, se distrair, se convencer de que ainda havia tempo. Mas o tempo foi cruel. Ele não parou, não perdoou. Apenas continuou avançando, arrastando com ele todas as chances que ela já teve. E agora? Agora restava apenas um silêncio ensurdecedor, um vazio que nada poderia preencher, uma dor que nunca diminuía. O que era pior? O fato de estar sozinha ou o fato de que sabia exatamente o motivo de estar assim? Então, olhando para o teto naquela noite fria, ela sussurrou para si mesma a única verdade que restava. Se eu tivesse escolhido diferente, mas não havia mais ninguém para ouvir, e nunca mais haveria.